Pai do Senhor, meu irmão, e hoje estarei aqui nessa manhã pregando a palavra de Deus. Mas antes de começar a leitura da palavra, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha para muita gente, para que esse canal venha alcançar muitas almas por Senhor Jesus. Então, sem enrolação, vamos para a palavra, que se conta Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e em diante. O título vai falar sobre a conversão de Saulo a caminho de Damasco. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, esperando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, e dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas celtas, que homens que mulheres, e conduzisse preso a Jerusalém. E indo ao caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subindo subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura para se recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe: Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que convém dizer. Os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E vindo de Damasco, um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judá por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois em que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito ao teu santo em Jerusalém. E aqui tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, Senhor, vai, porque este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, e disse: Irmão Paulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver, que seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado.
Meus irmãos, essa é a história de Paulo, que antes era Saulo. Saulo perseguia muito a igreja em Jerusalém, até que o povo de Jerusalém começou a fugir. Mas tem uma coisa muito importante para falar, que mesmo Paulo perseguindo a igreja, ele estava ajudando a espalhar o evangelho de Jesus Cristo. Porque quando os cristãos lá de Jerusalém fugiam, eles espalhavam a mensagem do Senhor por lugares que eles iam habitar. Até que ele foi a caminho de Damasco, e no meio do caminho de Damasco, como diz aqui na palavra, Jesus apareceu para ele e falou que Jesus escolheu Saulo para levar seu evangelho. Para você ver, um homem que perseguia a igreja, que matava, que prendia mulheres e crianças. Jesus escolheu. Mesmo assim, isso vai no dia de hoje. A pessoa pode fazer o que é errado, pode matar, roubar, destruir, mas se a pessoa se arrepender de coração e nunca mais fazer, Deus pode perdoar. E se a pessoa quiser ser usado e acha que não é digno, não pensa assim. Porque o Senhor com certeza pode ter o plano, mesmo as coisas erradas que você pode ter feito na sua vida. A mesma coisa que Deus escolheu Saulo, Ele também pode te escolher também para ser pregador do Evangelho. E depois que Saulo foi escolhido, sim, seu do Espírito Santo, depois foi batizado, aí ele começou o ministério na terra. Começou a viajar, ele também foi perseguido pelo não estou lembrando o nome agora, pelo dono da sinagoga. Foi muito perseguido. Onde Paulo ia, ele ia atrás. Até que, depois que ele espalhou a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, ele voltou para Jerusalém, que é onde foi preso em Roma, e depois ele morreu. E foi para a glória. Mas a perseguição ainda continuou aqui, por um bom tempo. E é o que vai acontecer no dia de hoje, se a gente não se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Tem país que os cristãos já estão sendo perseguidos. Aqui no Brasil a gente está de boa. Mas quando o anticristo se levantar, se a gente não buscar o Senhor para subir no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, nós vamos ser perseguidos. E vai ser difícil, meu irmão, porque o Espírito Santo não vai estar aqui na terra para nos ajudar. A gente vai estar só. Por isso que a oportunidade de nos arrepender e não passar para a perseguição é agora. Voltar para os caminhos do Senhor, voltar a seguir o Senhor. E se você está preocupado com a vida errada que você teve, não se preocupe, peça perdão a Deus que Ele vai te perdoar. Porque por enquanto Ele é misericordioso. Ele perdoa. Mas vai chegar um dia que Ele vai ser juiz de todo mundo. Grande, pequeno, rico e pobre. Todos serão julgados. Mas por enquanto Ele está sendo nosso advogado. Ele perdoa. Mas Ele perdoa somente aqueles que se arrependerem verdadeiramente e nunca mais pecar. Amém?
Aqui eu deixo essa mensagem em nome do Senhor Jesus. E que você venha receber essa mensagem e ter sentido em seu coração em aceitar o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito você grandemente. E mais uma vez, se inscreva no meu canal, deixe o like, compartilha para mais gente. Vamos ler ao máximo. Vamos buscar o máximo de almas para o Senhor. Amém?